Voltamos. Bom dia a todos. A gente vai dar continuidade na nossa aula de alimentos. Talvez nesse semestre, uma das principais matérias é essa que a gente está vendo agora. Porque hoje a gente talvez fecha já alimentos, e se der tempo, a gente já entra na ação de divórcio. Então, eu acho que vocês podem perceber que alimentos, pensão alimentícia, execução de alimentos e divórcio é algo realmente, assim, muito importante para a gente compreender, até para evitar alguns erros, algumas questões, porque são ações que, independente da carreira jurídica que vocês seguirem, seja na advocacia, seja no Ministério Público, na magistratura, ou nos órgãos do Poder Judiciário, do MP, enfim, em qualquer lugar que vocês estiverem, vocês vão esbarrar de alguma forma nesse conteúdo que a gente vai ver hoje. E não dá para errar. Qualquer falha numa ação de alimentos pode atrasar o processo e aí pode atrasar, sim, chegar alguns problemas para as pessoas que estão precisando de alimentos ou estão pagando alimentos de forma excessiva. Então, na aula passada, só fazendo uma retomada de conteúdo, o que nós vimos? Vimos o seguinte. Primeiro, que existe uma ação de alimentos de procedimento especial fundamentada em uma lei especial, que essa lei de alimentos é a lei 5.478 de 68, ou seja, alimentos tem uma lei especial, que é a lei 5478/68, ou seja, é uma lei da década de 60, que foi recepcionada pela Constituição Federal e é utilizada até hoje. Também aprendemos que mesmo que exista no Código de Processo Civil artigos específicos para as ações de família com procedimentos especiais, que, se eu não me engano, é o artigo 693 do Código de Processo Civil, aprendemos que as ações de alimentos não estão inseridas nesse procedimento das ações de família. O próprio Código de Processo Civil prevê que essas ações de família não se aplicam às ações de alimentos, porque as ações de alimentos têm a sua lei especial e têm o seu procedimento especial. Um dos pontos mais interessantes e importantes é que nós só ajuizamos uma ação de alimentos com base na lei de alimentos quando houver a prova da relação de parentesco. Então, se vocês estão ajuizando uma ação de alimentos para representando aí, são procuradores, por exemplo, de uma criança representada pela mãe, pedindo alimentos contra o pai, a primeira questão que vocês precisam verificar é se o nome do pai consta na certidão de nascimento. Se constar na certidão de nascimento, vocês têm a prova da relação de parentesco. Se não consta na certidão de nascimento, vocês não têm essa prova da relação de parentesco. Então, vocês vão ter que fazer. Vocês não vão poder usar a lei especial, procedimento especial. Vocês vão ter que fazer uma ação de filiação, que é uma ação de investigação de paternidade cumulado com alimentos, mas aí sim vão fundamentar nas ações de família, porque a lei de alimentos só serve para casos em que há a prova da relação de parentesco. Tá. E aí vimos que existe esse fundamento jurídico e começamos a estudar a classificação dos alimentos. Foi quando eu fiz a pergunta, o que são alimentos? E aí foram ditas algumas palavras do que seriam alimentos, e quando a gente pensa em alimentos, vem sim umas palavras soltas aí para a gente poder compor essa definição de alimentos. Eu escutei muitas pessoas falando, não, alimentos é aquilo que visa a sobrevivência, a subsistência de uma pessoa. Alimentos é para alimentação, alimentos é para educação, alimentos é para saúde, alimentos é para moradia, enfim, é para garantir ali um nível mínimo de sobrevivência de uma pessoa. Isso está correto? Está correto. Só que nós temos que compreender que os alimentos, ele tem uma classificação muito ampla. E existem várias espécies de alimentos. Então, isso que nós vimos aqui é uma delas, que são os alimentos chamados alimentos naturais. O que são os alimentos naturais? Alimentos naturais são parcelas que são devidas para se garantir a sobrevivência de uma pessoa. Isso são alimentos naturais. Então, os alimentos naturais são aquelas parcelas que são devidas para alguém para se garantir aquele mínimo necessário para a subsistência de uma pessoa.
como, por exemplo, a alimentação, a educação, a saúde, os direitos fundamentais, a moradia, os direitos fundamentais que uma pessoa precisa, que uma criança precisa, para essa criança poder sobreviver. Isso são os alimentos naturais, são aqueles alimentos ligados à subsistência de uma pessoa. Só que não existe essa única espécie de alimentos. Nós temos alimentos, também existe uma classificação de alimentos ligados à manutenção de um determinado padrão social de vida. E isso a gente chama no direito, na verdade, essa é uma parte bem mais do direito civil do que do processo civil. Isso a gente chama no direito civil de alimentos côngruos ou alimentos civis, que são aqueles alimentos que tem no material de vocês, tá? Essas palavras que eu estou dizendo. Então, os alimentos côngruos ou alimentos civis são aquelas parcelas que são devidas para se garantir um determinado padrão social que existia antes de uma determinada situação. Então, por exemplo, se vocês estão trabalhando com um divórcio e aconteceu esse divórcio, tá? Rompeu aí a relação matrimonial de um casal. Esse rompimento da relação matrimonial não pode, claro que não pode ter, se houver alteração econômica das partes, vai sofrer sim. Mas só houve o rompimento e não houve uma alteração econômica das partes, os filhos não podem ser prejudicados por esse rompimento. Então, vamos supor que uma criança, ela é filha de um casal que está divorciando, e essa criança tinha aí um gasto de R$3.000 por mês, ou 3 salários mínimos por mês. Porque ela além da subsistência, ela fazia uma aula natação, ou futebol, a balé, alguma coisa aí além. O fato de acontecer esse rompimento, observem que nós não estamos mais falando do kit sobrevivência, nós estamos falando de algo que vai um pouco além. Esse além aí do kit sobrevivência, que visa manter um determinado padrão social que já existia, se chama alimentos côngruos. Por exemplo, quando a gente fala de educação, eu tenho aí o ensino. Vamos supor que a criança estuda no colégio que custa em Brasília, por exemplo, em colégio lá que é muito mais caro até que a faculdade. Vamos supor que essa criança é um casal de Brasília, essa criança estuda num colégio que custa R$2.500 a mensalidade desse colégio. E os pais podem pagar isso mesmo depois de um divórcio. Isso precisa ser regulamentado aí numa pensão alimentícia. Só o colégio dessa criança gira em torno de R$2.500, fora as outras despesas. Então, professor, é possível pensão no valor de 6, 10? Existem pensões no valor de 20, 30. Existem pensões alimentícias no percentual mínimo, que são pessoas que ganham salário mínimo, até que não trabalham, mas tem que pagar aquilo ali de alguma forma, que é fixado aí 30%, 40% do salário mínimo, mas também tem pensões que vão de 5, 10, 20, 70 mil, isso aí pegando a nível nacional, questões, né, por exemplo, filhos de artistas, filhos de pessoas que têm muita condição financeira, né, e que já tinham um determinado padrão, que estavam acostumados a fazer viagens, enfim, existem todos os tipos de situações, e existem pessoas que podem pagar todos esses tipos de situação de pensão alimentícia. Vai depender daquela situação de caso concreto. Então, quando a gente está trabalhando com o mínimo mesmo existencial, nós estamos falando dos alimentos naturais. Quando nós estamos falando de alimentos sociais, ou para manter determinado padrão social, isso a doutrina civil denomina de alimentos côngruos ou alimentos civis. Então, essa é uma classificação que a gente já tem que compreender. Nossa aula de alimentos, ela é uma aula que é dividida em 2 partes. Nós estudamos primeiro algumas questões do direito civil, envolvendo alimentos, para compreender algumas questões processuais, e depois a gente já passa para as questões processuais dos alimentos. Mas vamos continuar aqui no direito material para a gente poder compreender algumas situações. Vamos lá. Uma outra classificação de alimentos traz as seguintes espécies. Os alimentos, eles podem ser alimentos lei, alimentos vontade e alimentos delito. Então, nós temos também essas 3 espécies de alimentos. Os alimentos lei, alimentos vontade e alimentos delito. Vamos compreender aqui cada um. Os alimentos lei são aqueles alimentos que decorrem
de uma relação de parentesco. Então, os alimentos lei são aqueles alimentos que decorrem da relação de parentesco. Pais que devem alimentos para os filhos, filhos que devem alimentos para os pais. Enfim, essa relação, principalmente ascendente. Eu tenho que pagar a pensão alimentícia para o meu neto, mas porque decorre de uma relação de parentesco, a responsabilidade alimentícia avoenga, que é aquela que recai sobre os avós, tá? Quando vocês verem a palavra responsabilidade alimentar avoenga, é porque o pai ou a mãe não tem condição, por algum motivo, de pagar a pensão alimentícia. Por exemplo, o pai de uma criança, ele está com uma doença que o impossibilita de pagar a pensão alimentícia, uma doença terminal, por exemplo, e aí essa responsabilidade acaba recaindo no ascendente daquele alimentante, que no caso são os avós. Então, a gente chama isso de responsabilidade alimentícia avoenga, porque recai realmente nos avós. Os alimentos lei, então, são os alimentos que decorrem da relação de parentesco. Alimentos vontade, gente, na verdade é muito difícil isso acontecer, mas assim, existe. Nem na lei não tem essa previsão para esses alimentos, mas a doutrina acabou criando a figura desses alimentos que se chama alimentos vontade. Alimentos vontade é uma liberalidade de alguém. Uma pessoa chega e fala, não decorre da relação de parentesco, não precisa ser parente, por exemplo, e a pessoa simplesmente chega e fala, olha, eu vou pagar uma pensão para você até você concluir a sua faculdade. Eu chego para a Nayara, por exemplo, e falo, Nayara, você tá no 9º período, o que você quer fazer? Professora, eu quero passar na OAB, por exemplo. Ou eu quero passar no concurso público. Só que eu preciso estudar aí mais uns 2 anos para passar na OAB, ou no concurso. Espero que não, Nayara. Espero que você passe primeiro no que você quiser na primeira vez que você for fazer, tá? Mas vamos supor que eu chego e falo assim, tá bom, Nayara. Então, assim, eu vou te ajudar. Eu vou pagar a pensão para você ficar só estudando aí para você passar nesse concurso. Isso acontecia muito no passado. Principalmente entre amigos, as pessoas se prontificavam a fazer prestar esse tipo de assistência para alguma pessoa por algum motivo. Então, só para criar um nome mesmo, a doutrina foi lá e colocou o nome de alimentos de vontade. Alimentos de vontade são aqueles alimentos que, por uma liberalidade, alguém assume um compromisso de pagar uma pensão alimentícia para outra pessoa, seja por uma relação afetiva, seja por uma relação de amizade com a família, seja por vários motivos. E aí deu o nome de alimentos de vontade. A questão é, muito cuidado, não cabe, por exemplo, se essa pessoa para de pagar, ela pode parar de pagar a qualquer momento, não existe essa obrigatoriedade de se cumprir até o fim. Mas se ela para de pagar, a pessoa que está recebendo, ela não pode se valer da prisão civil em relação a esses alimentos de vontade. Então, daqui a gente tira a seguinte conclusão. A prisão civil por dívida de alimentos, ela só vai poder acontecer quando houver um descumprimento dos alimentos decorrentes da relação de parentesco, só dos alimentos lei. Mas nenhuma dessas espécies que eu vou dizer para vocês. Então, prisão civil de devedor de alimentos, só naqueles casos que decorrem da relação de parentesco. Só naquelas situações. Alimentos de vontade, parou de pagar, pode pedir a prisão dessa pessoa, executar e pedir a prisão dessa pessoa, tá? Um outro tipo de alimentos é o chamado alimentos delito. O que são os alimentos delito? Esses alimentos delito, eles não vão aparecer com a palavra alimentos. A gente só está estudando a natureza desse valor. Acontece na seguinte situação: alimentos delito são aqueles alimentos que decorrem da ocorrência, que vêm da ocorrência de um ato ilícito. Então, alguém praticou um ato ilícito e tem que pagar aí um valor para a pessoa, para a vítima ou para a família das vítimas, para garantir a sobrevivência dessas pessoas ou pagar aquele valor que a pessoa que foi prejudicada recebia, não está recebendo mais por culpa pela ocorrência desse ato ilícito, onde a gente vê acontecer muito, na responsabilidade civil. Então, suponhamos, vamos pegar um exemplo para a gente compreender. Suponhamos que uma pessoa está aí transitando pela cidade, um homem de 40 anos. E esse homem de 40 anos, ele ganha R$5.000 por mês, no seu trabalho, ele tem uma esposa, tem 2 filhos, 3 filhos, e aí ele é atropelado.
Uma pessoa vem de forma imprudente, vai lá, atropela essa pessoa. E ele morre. E essa família sobrevivia do salário dessa pessoa, né? Desse homem que morreu. Ele morreu em razão de um ato ilícito praticado por alguém. As questões criminais serão apuradas no respectivo processo criminal. Mas a questão civil vai ser levantada numa ação de natureza civil. E nós estamos falando de responsabilidade civil. Vocês vão ajuizar uma ação de indenização pelos danos materiais e morais que foram causados em razão da morte desse homem para essa família. Só que vocês já podem, desde o início da ação, requererem uma tutela de urgência, porque essa família não está recebendo aquele valor que essa vítima recebia, para que o responsável pelo fato já comece a pagar inicialmente o valor, por exemplo, que ele ganhava de R$5.000 a título de tutela de urgência, até o final desse processo. Esse valor vai ser a título de indenização. Mas a natureza dessa verba indenizatória, ela é alimentícia, porque ela se refere a um salário que uma pessoa ganhava e foi cessado em razão da ocorrência de um ato ilícito. Ah, mas e se essa pessoa foi lá, a juíza concedeu a tutela de urgência incidental aí para o réu já ir pagando esse valor de R$5.000 e essa pessoa vai lá, paga um mês e depois não paga mais. Aí você tem 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, você precisa fazer uma execução disso aí. Aqui, a gente não está falando de execução de alimentos. Apesar de ter uma natureza alimentícia, aqui vai entrar na execução normal. Porque é uma ação, é um valor de verba indenizatório. O que significa dizer? Vocês vão fazer a execução, só que vocês não vão poder pedir a prisão dessa pessoa, porque não foi condenada a título de alimentos, foi a título de indenização. A natureza é alimentícia, mas não vem essa palavra alimentos. Ah, mas o que eu peço então? A penhora. Penhora dos bens, é aquilo que vocês aprenderam no processo de execução normal. Então, são valores que têm natureza alimentícia, por exemplo, nunca podem ser penhoradas, mas não ensejam a prisão civil. A prisão civil de uma pessoa devedora de alimentos só vai acontecer quando decorrer da relação de parentesco. Eu não pago pensão para minha filha não paga pensão para mim, o avô não paga pensão para o neto, enfim. Ah, mas acontece de avô ser preso, já vi demais. Casos de avós serem presos por não pagarem aquela pensão que foi fixada, houve a execução e houve a prisão civil. Mas a gente vai conversar hoje melhor sobre essa prisão civil, tá? Na parte de execução, principalmente nessa parte de execução, porque tem muitas questões aqui que merecem um estudo mais aprofundado, porque muita gente vai chegar em vocês vão perceber isso, já com a ideia de prisão. Vai chegar para vocês e vai falar assim, o juiz mandou lá no papel pagar R$1.000, um salário mínimo por mês, não está pagando, já tem 4 meses, eu quero que prende. Vocês não vão seguir aquilo que a pessoa está falando. Vocês são profissionais da área do direito. Então, vocês vão analisar se a prisão naquela situação é a melhor saída. Porque nem sempre a prisão vai ser a melhor saída. E vocês que vão ter que ter esse trato de conhecimento para decidir o que é mais efetivo ali naquela situação. Porque observem que a prisão civil por dívida no Brasil ela não existe. Aliás, ela decorre de normas internacionais, até do próprio Pacto de São José da Costa Rica, que não trata muito, não autoriza a prisão de uma pessoa por dívida. Você já pensou se no Brasil fosse prender todo mundo que deve? O que ia virar? Que eu fico pensando, não, e na pandemia? O que ia virar nesse... Né? Então, assim, não existe a prisão civil por dívida, a única exceção que nós temos é a questão da dívida de pensão alimentícia. Isso também, o Pacto de São José da Costa Rica, até para quem está estudando aí para concurso, a AB que vai fazer, o pacto prevê também essa possibilidade de prisão civil por dívida de pensão, e a nossa Constituição Federal repetiu aquilo que está no Pacto de São José da Costa Rica e prevê, né, essa prisão civil por dívida. Mas a gente vai chegar nessa parte da prisão
para a gente compreender melhor os melhores caminhos a serem tomados numa execução de pensão alimentícia. Tá. E uma outra classificação, eu gostaria muito da atenção de vocês aqui, até para vocês nunca errarem a forma de pedir isso, tá? Porque vocês sempre vão pedir isso. Alimentos é algo que já nasce com uma certa urgência, então a gente já trabalha com tutelas de urgência e liminares naturalmente na ação de alimentos, porque as pessoas geralmente quando pedem pensão alimentícia, elas precisam urgentemente dessa pensão alimentícia. Mas vamos lá. Bom, existem dois tipos de alimentos que se chamam, dentro das espécies ainda, alimentos provisórios e alimentos definitivos. Esqueçam os alimentos provisionais, porque o Código de Processo Civil de 2015 não trouxe os alimentos provisionais expressamente. Ficou no Código de Processo Civil de 73. Então, nós temos a seguinte situação. Alimentos provisórios e alimentos definitivos. Os alimentos provisórios são aqueles alimentos que são fixados no curso de um processo, de forma provisória, a título de tutela, e não, a fim de se garantir ali um auxílio financeiro até que seja proferida a sentença. Então, geralmente, vem ali, você pede na petição inicial a concessão de alimentos provisórios para já ir custeando as despesas desse alimentando, que pode ser uma criança, pode ser um adolescente, enfim, pode ser uma cônjuges, mas você pede a título de natureza provisória, para serem pagos no curso do processo até chegar na sentença. E o que são os alimentos definitivos? Os alimentos definitivos são aqueles fixados na sentença. Então, pode ser que seja o mesmo valor dos provisórios, repita, ou pode ser que aumente, pode ser que diminua. Por quê? Porque quando o juiz fixa os alimentos provisórios, ele ainda não fez a instrução processual, ainda vai fazer. Então, pode ser que ele fixou ali algo de acordo com a necessidade de uma criança daquela idade, enfim, ou de um adolescente, de uma pessoa daquele, né, que apresenta ali comprovantes de despesa, mas geralmente não é muito alto. Mas durante o processo, um juiz pode observar que essa pessoa tem mais necessidades e quem vai pagar tem mais possibilidades. O juiz pode observar que, meu Deus, eu fixei um valor muito alto aqui, então eu vou reduzir um pouco na sentença, então essa pessoa não precisa disso tudo. Várias situações podem acontecer, então o juiz olha e fala, não, eu vou manter aquele provisório que eu fixei, eu acho que é isso mesmo aqui que está mantendo, está dando certo, então os definitivos serão o mesmo valor. Então, provisórios são aqueles fixados no curso do processo, definitivos são aqueles que são fixados na sentença, ok? Muito cuidado com a palavra definitivo. Os alimentos traz esse nome definitivo só porque são fixados na sentença. Alimentos nunca podem ser considerados definitivos. Por quê? Porque os alimentos podem ser revistos a qualquer tempo. Os alimentos não fazem coisa julgada. É isso que eu estou dizendo para vocês. Alimentos não faz coisa julgada nunca. Então, se hoje foi fixado numa sentença alimentos para uma pessoa no valor de 2 salários mínimos, daqui 3 meses, se houver alteração na situação econômica das partes, de uma forma geral, suponhamos que essa criança contraiu uma doença e tem que fazer um tratamento especial. A criança se tornou intolerante a um tipo de alimentação que tem que comprar uma alimentação especial. Ou quem está pagando perdeu o emprego. Ganhava aí 15 mil por mês e agora não tem renda nenhuma. Então, haverá necessidade de rever esse valor. Então, alimentos não fazem coisa julgada nunca. Uma vez que são fixados, eles podem ser revistos a qualquer tempo. A ação correta para rever esses alimentos, em razão de alteração econômica das partes, se chama ação revisional de alimentos. É a famosa ação revisional de alimentos. Para vocês fazerem uma ação revisional de alimentos, os alimentos já devem ter sido fixados anteriormente numa sentença
Então, não dá para fazer revisional de alimentos só de boca. Vamos supor que a Aline, por exemplo, a Aline tem um filho, o pai dessa criança nunca pagou pensão alimentícia, mas de repente ele começa a pagar. Aí ele fala assim, de boca, tá? Não tem processo nenhum. Aline, ó, eu vou pagar uma pensão alimentícia para o nosso filho, vou pagar uma pensão alimentícia de um salário mínimo por mês, que é o que eu posso pagar, e vamos ver o que vai dando aí. Se eu tiver com a condição financeira melhor, vai aumentando. Mas observem que não teve nenhum processo aqui. Ele simplesmente falou que ia pagar e está ali fazendo os depósitos. Suponhamos que ele comece agora a pagar R$ 400 do nada. A Aline, ela não vai poder fazer a revisional de alimentos. A Aline, na verdade, o filho representado pela Aline, o filho dela, né, que é a parte, vai ter que fazer uma ação de alimentos para fixar ali no papel mesmo, numa sentença, o valor correto, para que caso haja alguma alteração lá na frente, ela faça a revisional de alimentos. Então, a ação revisional de alimentos, ela pressupõe que os alimentos já tenham sido fixados em uma sentença, se aquilo está de boca. É bom vocês perguntarem isso quando a pessoa chega e fala assim, eu quero mandar prender, eu quero que prende, porque sempre pagou pensão alimentícia, não está pagando. Tá, mas esse sempre pagou pensão alimentícia é como? Era de boca ali, ele depositava, ou teve uma ação que foi, teve um documento do juiz ali, que foi fixado o valor X. Não, foi de boca e ele já pagava por ele mesmo. Então, vocês não vão poder pedir a execução. A gente só executa quando a gente tem título. E vocês não têm título. Então, ainda não tem como. Nós vamos ter que fazer uma... Vocês não assinaram nada? Não. Só de boca e deposita. Então, nós vamos ter que fazer uma ação de alimentos para a gente poder regularizar isso dentro de um processo, ter um título, que é um documento, e aí sim, se ele descumprir o que está nesse documento, a gente executa isso aqui na nossa linguagem, né? Isso aí para explicar para as outras pessoas, a gente tem que, né, adaptar para a linguagem das pessoas, para as pessoas poderem compreender, que não são da área do direito. Mas não tem como executar sem título. Isso aí vocês já aprenderam no processo de execução. Toda execução, ela pressupõe duas situações: título e inadimplência. Título e inadimplência. Se você não tem título, você não tem execução. Mas foi de boca. Então, vamos fazer a ação de alimentos primeiro. A não ser que vocês tenham um título extrajudicial. Foram lá no Ministério Público, o Ministério Público reuniu todo mundo, fez um termo ali de compromisso de pagamento de pensão alimentícia, porque o Ministério Público pode fazer isso. Independente de homologação do Poder Judiciário, as partes assinaram, e aí você sai dali com aquele documento feito no Ministério Público, foi homologado, a transação, né, que foi feita dentro do Ministério Público, aí você pode já fazer a execução. Tanto que até uma questão que eu vi aparecer numa prova para magistratura, que eu achei uma questão bem interessante, que a gente recebe essas questões, olha só que caso interessante. Houve um divórcio que foi feito no cartório. A gente vai aprender que é possível, né? Vocês já sabem disso, mas vai aprender o procedimento do cartório feito de forma extrajudicial. Então, foi feito um divórcio no cartório, sem filhos, sem bens, enfim. E aí, lá no cartório, foi colocado que seria pago uma pensão alimentícia no valor de R$3.000 por mês para a ex-mulher, para a ex-esposa. Pode no cartório? Perfeitamente possível. Pode, desde que fique colocado lá na escritura pública. O que não pode são essas questões serem resolvidas para menores. Não que o divórcio não possa. A gente tem um provimento aí novo que permite algumas coisas. Mas o que não pode é alimentos para menores na escritura pública. Aí tem que passar lá pelo judiciário por causa do Ministério Público. Mas entre cônjuges pode. E aí foi colocado ali na escritura que o cônjuge pagaria o valor de R$3.000 a título de pensão para a ex-esposa. E deu ali 4 meses e ele não pagou. A pergunta era, poderia acontecer uma ação de execução de pensão alimentícia com base nessa escritura pública? Essa escritura pública, ela pode ser usada numa ação de... Por exemplo, a esposa vai lá, procura vocês, fala, gente, eu divorciei, eu tenho aqui uma escritura pública de divórcio, já foi averbado, e aqui fala que ele tinha que me pagar 3 salários mínimos de pensão alimentícia. Não é sentença,
É uma escritura pública lá do divórcio. Aí vocês olham aquilo e falam, tá, o que vocês fazem? Uma ação de alimentos ou já parte para execução de alimentos? O que vocês acham aí? Execução, não? Não pode ser um título, não? Perfeitamente, Mariana, é isso mesmo. A escritura pública de divórcio, ela é considerada um título executivo extrajudicial e vocês não vão precisar fazer uma ação de alimentos para ter uma sentença. Títulos não são só sentenças. Então, como o divórcio ele pode ser feito por uma escritura pública, e nessa escritura pública feita em cartório, consta essa obrigação de pagar pensão alimentícia, é como se fosse uma sentença. A diferença é que o divórcio foi feito no cartório. Então, vocês já podem fazer diretamente a ação de execução de pensão alimentícia. É uma ação mesmo. Se fosse uma sentença, seria cumprimento de sentença. Vocês poderiam aproveitar aquele processo porque a sentença já foi proferida em um processo. Mas como não tem processo judicial aqui, vocês terão que fazer uma ação de execução de pensão alimentícia, apresentar uma planilha atualizada do valor da dívida de alimentos, ali corrigido mensalmente, e juntar a cópia da escritura pública, porque vocês vão ter que apresentar esse título executivo. Se eu não me engano, o procedimento da ação de execução, ação própria, tá? Separada, sem ser o cumprimento de sentença, está previsto no artigo 911 do Código de Processo Civil. Lembrando que, quando vocês fazem qualquer tipo de execução de alimentos, seja a execução numa ação própria, seja num cumprimento de sentença, além dos valores que devem ser pagos no prazo de 3 dias, é um prazo aqui bem curto, 3 dias, vocês podem também pedir para o juiz determinar a inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, SPC, Serasa, essas coisas. Porque ele é um devedor, isso veio com o Código de Processo Civil de 2015. Já vinha aí por jurisprudência e ficou bem claro aí no Código de Processo Civil de 2015 essa possibilidade, nos processos de execução de uma forma geral, de se pedir a inscrição do devedor, do nome do devedor no cadastro de inadimplentes. São formas que foram inseridas para, né, se coagir mais ao pagamento de pensão alimentícia. Bom, continuando aqui. Só que tem um problema, uma questão aqui que a gente merece uma certa atenção. Os alimentos provisórios, eles estão previstos na Lei de Alimentos, que é aquela lei especial que a gente só usa quando há a prova da relação de parentesco. Então, olha só o problema que a gente tem aqui. Eu posso pedir alimentos provisórios numa ação de alimentos? Posso. É aquele que é concedido no curso do processo. Só que eu só posso pedir esses alimentos provisórios e eles só serão concedidos quando houver a prova da relação de parentesco. Então, se vocês estão com uma criança representada pela mãe contra o pai, pode ser o contrário, viu, gente? Criança representada pelo pai contra a mãe. Pedindo essa pensão alimentícia, e o nome consta na certidão de nascimento, vocês vão pedir alimentos provisórios, porque é uma ação de alimentos. Agora, olha a questão. E se não tem o nome da pessoa? Então, chega uma mulher para vocês e fala assim, olha, eu tive um filho com o João. E aí, ele não registrou a criança, mas ele é o pai. E eu não consigo sustentar meu filho sozinha. A gente está quase passando fome. Então, vocês vão ter que fazer aí, tá, o nome dele não está na certidão? Não. Então, esquece a lei de alimentos, porque a gente só pode usar a lei de alimentos quando tem a prova da relação de parentesco. Então, vocês vão ter que, primeiramente, conseguir uma declaração da paternidade, um reconhecimento dessa paternidade, uma ação de filiação. Só que vocês podem acumular alimentos já, pela celeridade, pela urgência da situação, vocês podem já fazer a ação de investigação de paternidade cumulada com os alimentos. Isso pode, é perfeitamente possível. Vai ter ali toda uma ação, vai ter uma audiência para se tentar acordo, a mediação, depois pode ter uma defesa, vai ter a prova pericial, que é o exame de DNA, vai ter a coleta do material, o laboratório vai coletar. Geralmente isso acontece na própria vara de família, nesses tempos de pandemia. O laboratório está indo até a casa das pessoas fazer essa coleta.
O resultado sai, isso é juntado no processo, o juiz analisa o resultado, ok, ele é pai. Mas até esse procedimento acontecer, olha o tempo que pode levar. E aí vem a questão, professora, o que eu peço aqui? Porque já que eu não posso pedir alimentos provisórios, com essa palavra, provisórios, já que só pode ser feito quando tem a prova da relação de parentesco, não tem nada que eu possa pedir aqui para já ir ajudando essa criança? Tem. E acontece muito na ação de investigação de paternidade, mesmo sem a certeza de que o João é o pai da criança, juízes e juízas vão no início do processo e já fixam um determinado valor, não com esse nome provisórios, porque esse provisório é muito específico da lei de alimentos, mas já fixam aí um determinado valor para ser pago para essa criança. É complicado, a gente entende. Gente, se não for pai, acho que se for, todo mundo aqui fosse juiz ou juiz aqui e olhar para aquilo ali e falar, meu Deus, fixo ou não fixo? Geralmente se fixa levando o princípio do melhor interesse da criança. Geralmente fixa-se um valor pelo menos mínimo. Nada exorbitante, porque está com a situação de incerteza, mas algo que garanta pelo menos um nível de sobrevivência ali. Tá. Só que não se chama alimentos provisórios. Então, se vocês vão fazer uma petição dessa, e vocês vão fazer a investigação de paternidade cumulado com alimentos, não coloquem com pedido de alimentos provisórios, porque é errado. Observem bem, é totalmente incoerente. Se os alimentos provisórios só podem ser pedidos com a prova da relação de parentesco, e na investigação de paternidade a gente ainda está buscando a prova da relação de parentesco, vai ficar errado na petição eu pedir alimentos com a palavra provisório. Mas que nome que eu dou para esse negócio? Vocês vão dar nome de tutela de urgência. Alimentos provisórios só quando tem o nome, consta lá no documento. Então, vocês vão fazer uma ação de investigação de paternidade, cumulado com alimentos, com pedido de tutela de urgência cautelar, né? Nem antecipada, vocês não têm a prova inequívoca. Natureza cautelar. Pode pedir a palavra liminar, usar a palavra liminar? Pode. A única coisa que vocês não podem fazer, principalmente na OAB, porque vai tirar lá, cortar a nota de vocês, é usar a palavra provisório, tá? Nessa ação aqui. Mariana, você estava com uma dúvida? Sim, aí no fim do processo descobriu que ele não é o pai. O que acontece? Ele pagou tudo, o que acontece? Nós vamos chegar agora nas características, mas eu já vou antecipar uma das características da obrigação alimentar, que vocês vão passar por essas situações complicadas na vida de vocês. Uma das características que está até aí no material de vocês, no AVA, na apostila de alimentos, tem várias, mas tem uma que está escrita assim: irrepetibilidade. Os alimentos têm a característica da irrepetibilidade. O que é a irrepetibilidade? Os alimentos, uma vez pagos, são irrestituíveis. Os alimentos, uma vez pagos, são irrestituíveis. Então, olha que situação. Até que a Mariana colocou que é um dos problemas, assim, dentro das áreas de família. Vocês fazem uma investigação de paternidade com alimentos. Vai lá e fala que é filho, tal, coloca. Aí a juíza já fala que tá passando fome. Aí a juíza vai lá, olha e fala, gente, pelo melhor interesse da criança, eu vou fixar mínimo. Não esperem muita coisa, porque não tem uma certeza aqui. E pode ser que nem fixe. Isso vai variar muito da cabeça de cada juiz. Geralmente se fixa, tá? Quando vocês tiverem familiaridade aí, mais relações com a vara de família, vocês vão ver que geralmente se fixa. Colocou um valor mínimo, aí vamos lá. Esse suposto pai tá pagando aí 1 mês, 2, 3, 4 meses. Saiu o resultado do exame de DNA. Se confirmar que é pai, continua pagando. Se não for pai, nossa senhora, aí é onde o negócio vira um auê. Porque eu quero meu dinheiro de volta, eu quero meu dinheiro de volta, eu quero meu dinheiro de volta, isso é um absurdo, enfim. Não adianta peticionar no processo, vocês como advogados, desse pai, que não é pai, o pai que não é pai, pedindo a devolução do valor. Porque o juiz ou a juíza vai dar uma decisão dizendo que os alimentos têm a característica da irrepetibilidade. Uma vez pagos, eles são irrestituíveis. Alimentos têm essa característica.
Acontece, Mariana, é uma situação assim complicadíssima, mas isso vem por lei mesmo, é uma característica dos alimentos, mas alimentos, uma vez pagos, são irrestituíveis, tá? É uma das características. Uma bagunça. Oi? Obrigada. Mas é uma Uma situação bagunça. complicadíssima quando vocês estiverem atuando para a pessoa que está pagando. Gente do céu, sério, quando eu fiquei no. Quando eu fui coordenadora do NPJ, antes de ir para pesquisa, eu fiquei. Antes disso, quando eu estava grávida da minha filha, eu ficava muito lá no fórum, que eu era professora do NPJ. E eu ficava, como eu estava grávida, não, você da sua casa já vai para o fórum, faz lá as audiências do dia, volta para sua casa à tarde. Então, a Duda eu passei a gravidez da Duda inteirinha dentro do fórum, fazendo as audiências do NPJ. O que eu mais fazia era vara de família. Então, gente, teve um dia que eu achei que a Duda ia, assim. Porque vocês vão perceber com a vida de vocês, assim, só na prática que vocês vão ver. Quando tem uma audiência, era uma audiência, tá? Porque a gente está num momento muito complicado agora, que não tá tendo isso, mas sempre são audiências para isso. Então, tem um momento de coleta do material, tem a audiência para abrir o resultado. Então, marcava-se uma audiência para abrir esse resultado. Quando eu pegava lá a pauta do que eu tinha que fazer, que estava assim, audiência, resultado de exame de DNA, eu já falava assim, Deus tem misericórdia. Porque era uma audiência que a gente já ia. Geralmente a gente fica na mesa assim, mais próximo de quem está abrindo o resultado. Toda hora que ia abrir, eu aprendi isso, eu já estou dando a dica para vocês. Eu já até afastava e deixava um espaço aqui, porque geralmente, quando era mulher deve ser hormônio, só pode. A gente tem esses hormônios, porque assim, na hora que abria e era pai, a primeira reação que tinha, elas voavam assim. Quando eu via, a pessoa já passava de uma vez, pegava a mão, assim, pegava o resultado na mão do. Geralmente não é juiz, geralmente é um conciliador, alguma coisa. Pegava assim o papel, já embalava e já queria fazer a pessoa comer. Sempre teve essa reação, assim. Eu não vou julgar nunca, porque se eu passasse por essa situação, não sei se eu ia querer fazer a pessoa comer. Pode ser que teria que acontecer mesmo. Mas ela era uma reação muito rápida. E teve um dia que uma pegou na minha barriga, assim, quase que a Duda foi, junto com o papel, junto com o... Eu vou falar para vocês, a Duda quase nasceu. Acho que a Duda nasceu antes do tempo, porque minha filha nasceu 2 meses antes do que devia, né? Ela é prematura. Eu acho que foi a vara de família, acho que foi esses exames de DNA que estourou com a minha pressão e aí o negócio pegou lá, porque eu vou falar para vocês que tem alguém aqui nessa sala. Eu atuo na parte de família hoje também. Se vocês têm que ter assim uma psicologia muito grande, se vocês são aquele perfil, não tem paciência com isso aqui não, porque envolve uma psicologia muito grande, tentar, você fica o tempo inteiro contornando situações. Imagina, a gente tem família, a gente olha aquilo, a gente vê às vezes dentro da nossa família conflitos, que a gente fica tentando ali, né, intermediar. Imagina das pessoas. Cada coisa que vocês vão ouvir, cada problema. Imagina você, Mariana, sendo advogada de um suposto pai que depois não é pai, pagou aí 5 meses de pensão alimentícia, você tem que virar para ele e falar assim, ó, a juíza não vai mandar devolver não. Porque alimentos, né, até se explicar a irrepetibilidade dos alimentos para essa pessoa. Então, tem situações que são muito complexas aqui no campo de família. A gente está estudando o campo de família, tá? Então, gente, vocês não podem pedir alimentos provisórios em ação de investigação de paternidade com lado com alimentos, porque vocês ainda vão buscar a prova da relação de parentesco. O máximo que vocês podem fazer é pedir alimentos assim a serem concedidos no curso do processo, mas a título de tutela de urgência cautelar ou liminar. Se vocês quiserem usar a palavra liminar, vocês podem usar liminar, mas não alimentos provisórios. Bom, feitas essas considerações, a gente passa para as características dos alimentos. Deixa eu compartilhar um material aqui, porque a gente vai passando aqui por característica, para a gente compreender melhor. Vamos lá. Isso que a gente já estudou, né? As espécies. E aqui a gente vai para as características. Bom, os alimentos, eles são irrenunciáveis. Não existe a característica de renúncia de alimentos. Os alimentos só podem ser renunciados quando são entre cônjuges ou companheiros. Aí pode. Se vocês estiverem fazendo um divórcio ou uma dissolução de união estável,
Cônjuges e companheiros podem renunciar à pensão alimentícia, mas vocês vão ter que dizer isso para o juiz. Os requerentes ou os cônjuges ou a requerente renuncia o direito à pensão alimentícia. Agora, para filhos menores ou incapazes, eles são irrenunciáveis. Não pode escrever isso, porque o Ministério Público vai vir, vai dar um parecer e vai escrever isso. Se vocês disserem, por exemplo, que vocês vão renunciar o direito à pensão alimentícia. Suponhamos que vocês estão aí trabalhando dentro de um divórcio ou de outra dissolução de união estável, em que o pai, que vai ficar com a guarda da criança, vou usar o exemplo agora do pai, que eu só uso da mãe, que vai ficar com a guarda da criança, vira e fala assim, eu não quero pensão alimentícia, eu não quero nada dela para ele, eu mesmo vou suprir as necessidades do meu filho. Vocês não vão poder escrever na petição inicial que a criança renuncia, o menor renuncia o direito à pensão alimentícia a ser pago pela mãe. O máximo que vocês vão poder fazer, se houver essa situação, olha, agora eu não quero pensão aqui, é escrever para o juiz assim, excelência, o menor utilize o seu direito de não exercer, na verdade, o menor não irá exercer o seu direito à pensão alimentícia no momento, podendo exercê-lo futuramente. Isso vocês vão escrever. Vocês não podem escrever, excelência, o menor renuncia o seu direito a alimentos. Porque renúncia é uma coisa, não exercer naquele momento é outra. Ele não está renunciando o direito, ele está dizendo que naquele momento ele não vai exercer, mas pode ser que futuramente ele precise daqueles alimentos. Então, os alimentos, eles são irrenunciáveis. Quem ali tem direito, ele não pode dizer que quer renunciar a esses alimentos, a não ser que seja cônjuges ou companheiros. Aí, esses podem renunciar, tá? Os alimentos são incedíveis. O direito de receber alimentos não podem ser cedidos para ninguém. Então, vamos supor que o Caio, ele tem direito de receber uma pensão alimentícia, porque os pais dele se divorciaram, enfim, e o pai dele tem muita condição financeira, e aí ele tem direito a receber essa pensão alimentícia. E o Caio fala, não quero receber, não quero nada dele, não quero nada, enfim, eu não quero nada dela, essas revoltas aí que a gente vê acontecer. Primeiro, vocês não vão poder renunciar, tá? Mas vamos supor que o Caio fala, tá bom, então já que vem para mim e eu não quero, eu vou ceder esse direito meu para um devedor, para uma pessoa que eu devo. Então, eu vou lá no papel, eu estou falando no papel, porque de boca o Caio faz o que ele quiser com o dinheiro. Vai lá, coloca no papel e fala, considerando que fulano de tal é meu credor, eu cedo o meu direito de receber pensão alimentícia para o X, para o Y, para o Z. O juiz vai falar, os alimentos são incedíveis, então não, os alimentos vão ser pagos para você. Então, os direitos aos alimentos, eles não podem ser cedidos para alguém. São direitos que não, são incedíveis. Eu não posso ceder esse direito, porque ele é um direito bem inerente à pessoa daquele alimentando. Os alimentos também são impenhoráveis. Como é um direito personalíssimo, se vocês estão devendo aí, e a pensão alimentícia cai na conta de vocês aí todo mês, de alguém que está pagando essa pensão para vocês. Não pode acontecer uma penhora sobre esses valores dos alimentos, porque os alimentos, eles são impenhoráveis, eles não podem ser penhorados, tá? Alimentos são incompensáveis. Vamos supor, eles não podem ser compensados com outra dívida. Vamos supor que eu devo para a Chayenne 50 mil. Eu estou devendo aqui para a Chayenne. E eu recebo, por exemplo, pensão alimentícia. Aí eu faço um acordo aqui com a Chayenne e falo assim, olha, eu recebo pensão alimentícia, então... Então, vamos pegar outro exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos supor que eu tenho uma relação de parentesco com a Chayenne e eu pago pensão alimentícia para ela, por exemplo. Eu não sou bem, pode ser que eu não tenha idade para ser sua avó, não, Chayenne, mas vai que acontece que eu estou aqui só na condição de sua avó. E aí a Chayenne me deve dinheiro. E eu tenho que pagar a pensão alimentícia para ela. E aí eu vou lá no processo e falo assim, excelência, eu não vou pagar a pensão porque ela me deve. Está aqui o documento que comprova que ela me deve. Então, eu quero que aconteça uma compensação. Compensa aí por mês, ao invés de pagar 2 mil por mês que eu tenho que pagar de pensão para ela, eu vou pagar só 1.000
e R$ 1.000 eu vou abatendo na dívida que ela me deve, ou seja, eu estou querendo uma compensação de dívidas usando valores de pensão alimentícia. O juiz vai indeferir, porque os alimentos, uma vez pagos, eles são incompensáveis. Eu não posso usar valor de pensão alimentícia para compensar com outra dívida. É isso que a doutrina me diz, tá? Então, não pensem assim, eu estou devendo fulano, mas ele me deve tanto de pensão alimentícia, então eu tenho que pagar a pensão alimentícia para ele está me devendo, então eu vou fazer uma compensação e apresentar isso no processo. Na prática, vocês fazem o que vocês quiserem com o dinheiro, mas apresentar isso num processo, o juiz vai dar uma decisão ali dizendo que não, indeferindo, porque os alimentos têm a característica da incompensabilidade, eles não podem ser compensados com outra dívida, qualquer outro tipo de dívida, tá? A irrepetibilidade eu já expliquei, os alimentos, tanto provisórios como definitivos, uma vez prestados, são irrepetíveis, ou seja, são irrestituíveis. Essa é a característica da irrepetibilidade. Condicionalidade. Gente, quando vocês forem pedir pensão alimentícia, vocês têm que mostrar para o juiz ou para a juíza que os alimentos devem ser fixados de acordo com a necessidade e de acordo com a possibilidade de quem está pagando. Então, não é só chegar e falar, esse menor precisa de tanto, então o pai tem que pagar 10 mil. Não, esse menor precisa de tanto. Como que é a situação financeira de quem vai pagar? Então, para se chegar num valor de pensão alimentícia, é feita uma análise, um equilíbrio aqui, entre as necessidades de quem vai receber com as possibilidades financeiras de quem vai pagar. Você não pode comprometer a renda inteira de uma pessoa para pagar a pensão alimentícia. E não pode também exagerar naquelas necessidades, a não ser que elas já venham aí de um histórico. Do nada, faz a pensão alimentícia, o gasto com essa criança era R$ 1.500 por mês, e aí, de repente, vocês pedem 6 mil de pensão alimentícia. E a pessoa ganha 8. Vocês não vão conseguir. Comprovadamente 8. Subiu aí para 6. Tem que ter um equilíbrio, algo que garanta ali aquilo que vocês querem pedir, mas vai ser dentro das possibilidades comprovadas, e é muito cuidado com isso, porque às vezes a pessoa não quer comprovar algumas coisas que ela ganha. Já tem caso de quebra de sigilo bancário, tem caso de oficiar para a junta comercial ou órgãos para saber se a pessoa tem empresa, pedir levantamento contábil de empresas para saber se realmente o faturamento é aquele que a pessoa está dizendo, pede a declaração de imposto de renda. Então, existe toda uma instrução processual para se descobrir quanto que a pessoa ganha. Às vezes a pessoa chega lá e fala assim, olha, eu ganho salário mínimo. Mas aí a pessoa, ela é vendedora, o que aparece ali, às vezes no contra-cheque, é um salário mínimo, mas a pessoa ganha 3 vezes mais com as comissões, ou alguma gratificação. E está tentando omitir esse valor. Então, às vezes, quando vocês estão ali ajuizando uma ação, tem que buscar mesmo ali, a pessoa está ali, eu não tenho dinheiro para pagar a pensão. Aí você olha, a pessoa foi lá e comprou e trocou de carro, comprou um carro no valor de R$250 mil. Aí a gente fica assim, tá, foi lá, não tem um salário, não tem R$800 para dar de pensão para o filho, mas... Então, são situações que têm que ser informadas no processo o tempo inteiro, tá? Mas existe, sim, alguns critérios para se chegar num valor de pensão alimentícia. Existem condições, que é a necessidade e a possibilidade de quem está pagando. E a variabilidade, que eu já falei para vocês, os alimentos, eles não fazem coisa julgada. Os alimentos não são definitivos porque estão na sentença. Mas, se houver alteração econômica na situação das partes, de quem está recebendo ou de quem está pagando, vocês vão poder fazer perfeitamente a revisional de alimentos, a exoneração de alimentos. Eu só quero fazer aqui um esclarecimento muito importante, por quê? Porque a maioridade civil, por si só, ela não é um critério de exonerar alimentos. Muitas pessoas podem chegar em vocês e falar assim, meu filho ou minha filha fez 18 anos, então eu não vou mais pagar a pensão alimentícia para ele. A maioridade civil, por si só, ela não é um critério para exonerar. Por quê? Porque hoje a jurisprudência já está uníssona, está pacífica, está bem, né, organizada, no sentido de que, se essa pessoa de 18 anos, 19, 20, 21, ela está estudando, porque a questão educacional aqui vai contar muito, ela está estudando, e ela não tem condições ainda de assumir algum trabalho, alguma coisa, por quê? Porque está estudando, ou seja,
não tem como, tem que continuar pagando essa faculdade, ou né, essa educação, esses deslocamentos. Vocês conseguem manter essa pensão alimentícia até a pessoa concluir esse curso. Conseguir, além disso aí, só se a pessoa tiver alguma doença que impeça do trabalho, alguma situação que está ali impedindo. Agora, a pessoa que está ali terminou a faculdade, está com 27, 28, 30 anos, e está lá, deitado o dia inteirinho, mexendo no celular, aí, com certeza, facilmente, vocês vão conseguir exonerar, porque a pessoa tem condições de ir atrás de alguma coisa. Mas isso tudo é visto ali, fica mais uma coisa informal de tentar. Vocês vão ver que é um trabalho, às vezes, até informal, de entrar em contato, perguntar se está procurando emprego, como é que está a situação. Não peguem muitos exemplos nesse período de pandemia, porque na pandemia o direito de família ele alterou inteirinho. Muitos pedidos de exoneração foram negados por causa da pandemia, muitos pedidos de redução foram aceitos, porque teve perda econômica. Então, estamos vivendo um período excepcional, mas um dia voltaremos a um período, eu não vou falar anterior, mas algo que não seja dentro de um contexto de uma pandemia, porque igual antes eu acho que a gente nunca vai voltar. E aí vocês verão melhor essas situações, tá? Excepcionalmente estão acontecendo algumas situações do direito de família em razão da pandemia. Bom, e aí a gente entra na ação de alimentos. A ação de alimentos é um procedimento tão simples, porque você monta a petição inicial, endereça para a vara de família, porque é competência da vara de família, a não ser que vocês estejam numa comarca de vara única, que aí vai para a vara única, tem cidades que só tem uma vara, mas a regra, né, onde tem a divisão, é a vara de família mesmo. A competência, o foro, é o domicílio do alimentando, é de quem vai receber alimentos. Então, se a criança mora em Goiânia com a mãe e o pai mora em Anápolis, e aí vocês vão ajuizar uma ação de alimentos para essa criança representada pela mãe. A ação vai ter que ser em Goiânia. Por quê? Porque é o foro do alimentando, é na cidade onde a criança mora. Professora, mas só na ação de alimentos, na revisional também? Vamos supor que eu sou advogada do pai, e o pai mora em Anápolis e a criança mora em Goiânia. A ação vai ter que ser em Goiânia, porque tudo que envolve alimentos é o foro do alimentando, é o foro de quem recebe os alimentos, não é o foro de quem paga, tá? Então, o endereçamento ele é bem tranquilo, vocês vão qualificar as partes. A parte legítima de uma ação de alimentos é o menor, ou a criança, ou quem vai receber alimentos. Se for menor, representado por alguém, genitor ou genitora, ou algum representante. Vem ajuizar a ação de alimentos com pedido de alimentos provisórios, porque aqui a gente está falando do procedimento da Lei 5478, a gente pode pedir os provisórios. E aí vocês vão fazer a petição inicial, vão contar os fatos, vão colocar o direito, vão colocar os pedidos, vão pedir a concessão de alimentos provisórios no valor X, vão pedir a concessão dos alimentos definitivos no valor, né, que vocês querem também. Pode ser que o provisório seja menor um pouco, porque ainda não tem instrução. Vão pedir a intervenção do Ministério Público, principalmente se tiver interesse de menor nessa ação. É uma ação considerada simples a montagem dela. Então, vocês peguem o artigo 319, 320 do Código de Processo Civil, ali vocês vão ter todos os requisitos para vocês colocarem nessa petição inicial de vocês, apenas alguns aqui característicos, que é a questão da competência e a questão do valor da causa. Que valor da causa que eu coloco nas ações envolvendo alimentos, porque é diferente. Vamos supor que vocês estão pedindo aí R$1.000 de alimentos, é a parcela. O valor da causa, do pedido é R$1.000, mas lá embaixo tem aquela parte da petição, dá-se a causa o valor de, lá vocês não vão poder colocar R$1.000. O valor da causa na ação de alimentos, ela é as 12 prestações mensais que vocês estão pedindo. Está no artigo 292, inciso 3, para vocês não errarem. Então, o valor da causa aqui vai ser o quê? Se vocês estão pedindo R$1.000, multiplica por 12. Toda vez que vocês forem montar o valor da causa na petição inicial de alimentos, pega o valor da parcela que vocês querem e multiplica por 12. Esse é o valor da causa que vai aparecer lá embaixo. Dá-se a causa o valor de. Aí vai ser 12 vezes aquele valor
que vocês estão pedindo. Já falei que a competência é o domicílio do alimentando. A sentença. O que acontece? Vocês deram entrada na ação, o juiz vai marcar uma audiência. Essa audiência ela pode ser uma só, de conciliação ou instrução, ou pode dividir. Primeiro a gente faz a conciliação, depois a gente faz a instrução. Vai lá, vamos supor, marcou a audiência de conciliação. Ao máximo, ele já vai fixar alimentos provisórios, vai para a audiência, geralmente é um tipo de ação que dá acordo, a não ser que quem vai pagar esteja escondendo tanta renda que aí não teve jeito de fazer acordo. Vocês não estão concordando, não faz acordo, e aí ele vai ter os 15 dias para apresentar a contestação, pode impugnar, parece muito procedimento comum, que está no Código de Processo Civil, e na fase da instrução vocês vão lá especificar. Excelência, eu quero que seja apresentado o levantamento financeiro da empresa X no CNPJ, eu quero a quebra da movimentação bancária, da conta X do banco tal. Aí tem todo aquele momento de instrução processual. Pode-se fazer uma audiência de instrução e julgamento, se houver a necessidade de ouvir testemunhas e as partes. E aí o juiz vai proferir essa sentença. Essa sentença da ação de alimentos, ela tem uma característica que as outras não têm. Geralmente, a sentença, quando ela é proferida, e você vai recorrer dessa sentença, esse recurso, ele vai ter um efeito devolutivo e suspensivo. As sentenças têm essa característica. Quando a gente recorre, geral, não de alimentos. Quando a gente recorre, a gente apela de uma sentença, a apelação ela vai dar esse efeito para a sentença, de suspender. O agravo já não tem um efeito suspensivo, tem que pedir. Mas a apelação não, automaticamente já suspende. A sentença de ação de alimentos, ela não tem esse efeito suspensivo. A sentença na ação de alimentos, ela só tem efeito devolutivo. Então, ela é diferente, ela é uma das exceções. O que significa isso? Se o juiz foi lá e condenou alguém a pagar um salário mínimo de pensão alimentícia, e a outra parte vai recorrer dessa sentença, ele tem que pagar a pensão alimentícia. A apelação dele não suspende a sentença. Então, ele vai apelar e ele vai continuar pagando a pensão alimentícia até julgar essa apelação. Isso significa que não existe o efeito suspensivo, não existe o efeito suspensivo na sentença de ação de alimentos. Não existe, não tem o efeito suspensivo. Só tem o efeito devolutivo. Então, você só devolve a matéria para ser analisada, não tem o efeito de suspender essa sentença. Tá, agora vamos continuar e entrar uma parte aqui bem interessante, que é a execução de alimentos. Nós chegamos numa sentença agora, uma sentença que fixou um valor, vimos algumas características, e agora vamos para a execução de pensão alimentícia. Vocês estão vendo aí no material que tem 2 artigos. Existem 2 artigos, por quê? Porque existem 2 formas de se executar a pensão alimentícia. Ou eu faço uma ação de execução de pensão alimentícia por título extrajudicial, é uma ação separada, e aí eu dei até o exemplo da escritura pública de divórcio, ou de um documento que foi homologado e feito dentro do Ministério Público. Ou eu faço uma ação de execução de alimentos, ou eu faço o cumprimento da sentença que foi fixado os alimentos. Então, eu tenho 2 formas de execução, isso vocês já estudaram no semestre passado. A execução, ela pode ser uma ação de execução, uma execução por título extrajudicial, ou ela pode ser por meio de um cumprimento de sentença, porque houve uma ação de alimentos, e aí vocês não precisam fazer uma nova ação, basta vocês pedirem um cumprimento de sentença dentro daquele processo onde a sentença foi proferida, a título de pensão alimentícia. Aí tá ok. Tá. Se vocês têm título extrajudicial, façam a ação de execução, o que vai acontecer? O 911 prevê que vocês podem poder fazer a ação de execução de pensão alimentícia e o devedor de alimentos será intimado, no 911 citado, porque é uma ação nova,
não é intimação, é citação, será citado para que no prazo de 3 dias pague aquele valor atualizado que vocês apresentaram, pague ou prove que pagou. Olha, tá entrando com a ação aqui de má fé, eu paguei, tá aqui o comprovante. Ou justifique por que não pagou, aí é uma defesa. Não paguei porque, em razão da pandemia, perdi o emprego. Não paguei porque fui acometido de uma doença grave e tá aqui os comprovantes. Aí tem toda uma situação para ser revista. Agora, se não tem justificativa, se não tem prova que pagou, aí é um problema. Tá. Essa pessoa foi citada para fazer isso em 3 dias. Então, quando um devedor de alimentos ele é citado, ele tem 3 dias para tomar essas 3 providências. Ou pagar, ou provar que pagou, ou justificar por que não pagou. Vocês, como advogados do devedor, têm esses 3 caminhos no prazo de 3 dias. Não são 15, não, na execução. Tá bom. Agora vamos supor outra situação. Vamos supor que os alimentos foram fixados numa sentença, e nessa sentença, o juiz colocou lá um salário mínimo, ser pago, e deu 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não paga. E aí vocês são procurados. Olha, tá aqui a sentença, o juiz colocou aqui o valor para pagar. Vocês não vão ajuizar uma ação nova, porque já existe um processo. Então, vocês vão aproveitar aquele processo e vão fazer um pedido de cumprimento de sentença. Pede lá uma petição de cumprimento de sentença, coloca o valor atualizado também da execução, e aí vocês vão inserir lá naquele processo o pedido de cumprimento de sentença. Da mesma forma, o devedor de alimentos agora vai ser intimado, não é mais citado, porque aqui já existe um processo de intimação. O devedor está no 528. O devedor vai ser intimado para, no mesmo prazo de 3 dias, fazer a mesma coisa. Ou pagar, ou provar que pagou, ou justificar por que não pagou. Então, da mesma a postura do devedor aqui, o prazo é a mesma, independente se é uma ação de execução ou se é via cumprimento de sentença. Aqui, gente, eu nunca vi problema, pelo contrário, eu vi que o Código de Processo Civil até separou essa ação de execução de pensão alimentícia e o cumprimento de sentença, de formas, né? Se for título extrajudicial, ação de execução, se for uma sentença, ou decisão, dentro dos próprios autos, um cumprimento de sentença, enfim. O ponto mais complexo aqui é algo que o Código não trouxe, e que é a prática que nos dá aí alguns caminhos que às vezes a gente vai errar, não é que é errar, mas é às vezes o entendimento do juiz ou da juíza não vai bater com o nosso entendimento e a gente vai ter que tentar adequar aí qual que é a melhor forma para resolver isso. E o que eu estou me referindo? Eu estou me referindo à questão da prisão. Por quê? Porque na execução de alimentos, o objetivo é receber alimentos. O objetivo final nunca foi prender ninguém nem penhorar a conta de ninguém. O objetivo é receber o valor. A prisão civil de alimentos, ela não é considerada a finalidade da execução. A prisão civil, em caso de dívida de alimentos, ela é considerada o meio para se garantir a finalidade, que é o valor. Não é? Ele não tem característica penal, que o fim é a prisão de uma pessoa, que é o meio de coerção mais forte para se pagar a pensão alimentícia. Tá. Só que existem 2 formas de se coagir um devedor de alimentos a ir lá realmente fazer esse pagamento. Não é só a prisão. Existe a prisão, mas também existe a possibilidade de fazer a penhora. Vocês não são obrigados a pedir a prisão de uma pessoa. Vocês podem perfeitamente fazer a execução, pedir o pagamento no prazo de 3 dias, sob pena de penhora, e não escrever sob pena de prisão. E aí vem aquela questão, tá, se tem essas 2 formas de coerção, qual que é a melhor forma de usar aqui nesse processo de execução? Na verdade, vocês vão decidir. Porque a lei hoje prevê o seguinte, a única informação que nós temos na lei para nos dar um parâmetro é a seguinte, que para se executar até não são as 3, não, até as 3. Então, aquela conversa assim, eu tenho que esperar dar 3 para pedir a prisão, não existe mais. Com 1 mês, você pode pedir a prisão. Para se executar os valores de pensão alimentícia
você pode requerer a prisão, o pagamento, né, de até as 3 últimas parcelas que se venceram sob pena de prisão. É a única informação que a gente tem aqui. Então, eu tenho aqui prisão. Para eu chegar na prisão, até as 3 últimas parcelas vencidas e as que se forem vencendo durante a execução. Porque você pega as últimas 3 e aquelas que vão vencendo durante o processo também entra. Vencendo no processo. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui, vamos arredondar. Vamos colocar aqui um exemplo de R$1.000. Vamos supor que o juiz colocou numa sentença, fixou uma pensão alimentícia no valor de R$1.000. Tá. Admitiu o John aqui. No valor de R$1.000. Vamos supor que tem 10 meses de atraso. Tem 10 meses que não paga. Sem atualizar, porque esse valor vai dar maior, mas sem atualizar, pela lógica, eu estou aqui com a dívida de... Não vamos atualizar, então vamos ficar 3 dias atualizando esse valor. A gente está aqui com a dívida de 10 mil. Em tese, uma dívida de 10 mil. O que a lei nos diz? A lei nos diz que as 3 últimas, que vai dar 3 mil, eu posso pedir sob pena de prisão. É só isso que a lei me diz. Quando a gente interpreta lá o código, é isso aí, ó. Eu só posso pedir a prisão para executar até as 3 últimas parcelas que se venceram. Quando está devendo 1, 2, 3, é super fácil. É só eu pedir a prisão da pessoa, ok. O problema é que a lei trouxe um limite. Eu só posso pedir a prisão em relação às 3 últimas. Só que eu tenho aqui 10 meses. Tem um valor aqui de 7 mil em aberto. Tá aqui. E isso aqui o código não trouxe a resposta. Quando eu falei na aula passada, gente, tem uma zona nebulosa dentro da execução de alimentos. E a gente precisa conversar sobre isso aqui, ó. A gente precisa aprender e, né, ver algumas coisas aqui, algumas possíveis saídas para isso aqui. Como a lei me limitou a prisão para as 3 últimas, e pode ser que eu tenha mais meses de atraso, eu tenho 2 caminhos. O primeiro caminho, e eu tenho 2 formas de coerção, porque quais são as formas que eu tenho? Eu tenho prisão ou penhora. Para penhora não tem regra. Pode ser 1 mês, 2, 10, 20, 1 ano, não tem regra. Só para prisão que tem até as 3 últimas. Então, a gente tem o seguinte, a gente tem 2 caminhos. Primeiro caminho, ou eu pego os 10 mil e faço sob pena de penhora online, penhorar as contas, penhorar bens, porque eu não tenho limite para penhora. Então, eu faço isso. E o segundo caminho, aí vai dar mais trabalho para vocês, mas às vezes é necessário, tá? O segundo caminho é fazer 2 procedimentos. Um, pedindo o pagamento de 3 mil. São petições diferentes, separadas, sob pena de prisão. E uma outra petição pedindo os 7 mil, sob pena de penhora. Só que aqui são 2 pedidos, são 2 petições. Professora, não posso fazer na mesma petição? Já tentaram, a gente já tentou fazer isso aqui várias vezes, a gente é devolvido um despacho assim. Considerando que se tratam de procedimentos diferentes, que sejam feitos pedidos separados. Então, não tem como fugir dessas situações. Se vocês estão com a situação que passa 3 meses, na prática mesmo, isso aqui não tem no código. Ou vocês falam assim, não vou fazer 2, não. Faz 10 mil e pede a penhora, ou pega os 3 mil, que cabe a prisão, que são as 3 últimas e as que forem se vencendo no processo, e pega as 7 anteriores e joga sob pena de penhora. Aí vem a pergunta, posso fazer numa peça só isso aqui? Vocês podem até tentar, tenta, porque às vezes tem juiz que, né, tenta, porque pode ser que tem juiz que aceita, mas a maioria faz separado, porque são procedimentos diferentes. É isso que a gente tem. Então, vocês podem perceber que a execução de alimentos ainda, o código ele ainda é muito, muito raso nas respostas dos procedimentos. Pode ser que venha um juiz para a cidade de vocês, eu não sei se todos vocês são de Anápolis,
Mas vamos supor que todos são, ou que na cidade de vocês vai um juiz que fala assim, não, por mim vocês podem pedir prisão e penhora no mesmo pedido. Pode ser que ele aceite, mas só a prática que vai dizer isso para vocês. O que eu estou colocando aqui para vocês são algumas situações que a gente vê na maioria dos casos, porque aqui, isso aqui não está em código, isso aqui não está pacificado. Geralmente se faz assim. A prisão realmente é uma forma mais... Até vou parar de compartilhar para a gente ir já fechando a aula. Já está quase dando aqui o horário. Caio, Ratinho, fica um dia na vara de família quando voltar assim presencialmente, observando lá do lado de fora para você ver o que você vai passar e o que você vai ver. É complicado. Mas olha só, às vezes a gente pensa assim, professora, mas a prisão parece que ela coage mais. Pode ser que ela coaja mais mesmo. Em algumas pessoas, não. Essa resposta não tem nada, tá? Vamos conversar aqui, a gente mesmo, como profissionais do direito, como que seriam talvez as melhores saídas aqui. A gente tem que raciocinar, porque, na verdade, a gente não pode deixar ser levado pela emoção de pessoas que falam, eu quero prender, porque às vezes a pessoa fala, não quer nenhum dinheiro, quer ver a pessoa presa. Mas você tem ali uma obrigação de garantir o melhor interesse da criança, e às vezes a penhora vai garantir mais rápido, por exemplo. Se vocês estão trabalhando com a execução contra uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que tem dinheiro para pagar, não está pagando por motivos, mas ela tem dinheiro em conta. Então, a forma mais rápida de receber essa pensão alimentícia é a penhora, porque vocês pedem o pagamento, porque, gente, até expedir ordem de prisão, até achar essa pessoa, é um procedimento que é demorado. Se vocês têm ali essa noção, que é uma pessoa que tem condições, você tem o CPF dessa pessoa, peça uma penhora. O pagamento em 3 dias sob pena de penhora. O juiz já vai determinar o bloqueio das contas, já vai, né, bloquear aquele valor, já vai expedir um alvará para vocês levantarem aquele valor da pensão. Já vai estar ali muito mais rápido que uma prisão. Agora, eu sempre falo, gente, prisão a gente pede para quem não tem dinheiro para pagar. Ou para quem está escondendo dinheiro. Não tem conta, que quando você olha na conta a pessoa está zerada, é quem não tem. Vou falar uma coisa para vocês. Nesse tempo todo aí, vendo as coisas acontecerem e participando desses eventos de direito de família, vendo esses processos, quando uma pessoa é presa por pensão alimentícia, sai dinheiro, parece que brota alguém, sai dinheiro de onde você nem imagina para tirar essa pessoa de lá. Eu sempre falo isso. Quando a pessoa não tem dinheiro, pode pedir prisão. Não, então faz os 2 procedimentos que nem que seja as 3 últimas e as que se vencerem a gente garante porque a criança está precisando. Porque eu nunca vi dinheiro aparecer tão rápido quando uma pessoa é presa por pensão alimentícia. Tem raras exceções, tá? Tem exceções. Olha, eu vou até para finalizar a nossa aula, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu no NPJ uma vez, que depois dessa situação eu falei, gente, realmente, prisão é para quem não tem dinheiro, porque o dinheiro ele vai nascer, vamos aparecer com a árvore, assim, você vai arrancar o dinheiro e vai aparecer esse dinheiro lá. Teve uma situação, nós estávamos lá no NPJ, tem muito tempo, e o NPJ à tarde, quando dá ali 4h30, 4h40, mais ou menos 5 horas, o movimento já caiu, os alunos já foram, ficam poucos alunos ali, poucos professores. E eu estava fechando os andamentos de um processo, de repente entra uma menina mesmo. Entrou lá, desorientada, chorando, gritando, meu namorado foi preso. Aí eu, meu Deus. Mas a menina, sem brincadeira, a menina super novinha, assim. Aí eu acho que era o Adrianinho que estava lá naquele dia. Eu não sei se era o Adrianinho, se era o Maso, que professor que era? Eu falei, é penal. Na hora eu falei, né, as meninas tinham me falado, acho que foi até a Simone mesmo que tinha falado isso para mim. O Mariane chegou e eu falei, tem algum criminalista aí? Põe para atender. Não, vamos atender, tem que ver o que é esse desespero todo que a menina tá. Aí eu acho que era o Adrianinho. De repente, foi o Adrianinho mesmo. Chegou na minha sala e falou assim, Mari, acho melhor você vir aqui ouvir esse caso. Eu sou criminalista, o que é? Aí eu fui lá ouvir. A menina chorando. Eu falei, não, calma, o que aconteceu? Ela falou, eu estava na casa do meu namorado. E a gente estava assistindo um filme. Aí, de repente, bateu lá no interfone.
E ela chorando muito, eu tô contando aqui para vocês, mas eu não tava engasgando, chorando. E aí a mãe dele abriu o interfone lá e veio desorientada. E aí ele foi lá fora, a polícia, junto com o homem do fora, entregou um papel, deixou um papel com a minha sogra, disse que ele estava sendo preso, aí ele entrou na viatura. Aí eu, tá, mas o que aconteceu? Aí minha sogra pegou o papel, disse que leu, me entregou, falou que não queria saber. Aí vai eu procurar saber o que era. Aí eu fui parar no fórum, lá na vara de família. E quando falou vara de família, eu já fiz assim. Eu, vixe. Só que aí eu vi que ele foi preso por não pagar pensão alimentícia. Só que eu nunca soube que ele tinha um filho. Nem minha sogra. Aí eu fiz a cara que a Nayara fez, assim, ó. Só... Senhor. Aí a menina, mas quantos anos tem essa? Quanto tempo você tá com ele? Ela falou, não, meu primeiro namorado. A gente tem uns 5 anos juntos. Nossa, você começou a namorar com 8, eu acho. Naquela parecia muito nova. Aí ele falou assim, quantos anos tem a criança? Aí ela falou, 2. Ninguém sabia? Aí ela falou assim, não, o nome dele tá na certidão. Até a gente foi lá, olhou, ele tinha uma outra relação e aí ele teve filho. E não contou pra gente, pra ninguém. E agora ele tá preso porque ele não pagou a pensão pra essa criança. Tá? Aí me mostrou os papéis aí que eu tinha olhado, já tinha uma ação, já tinha, né, feito na verdade era um acordo que tinha sido feito para ele pagar a pensão no Ministério Público, ele ficou de pagar um salário mínimo por mês, já tinha 3 meses que ele não tinha pago, aí foram lá e fizeram a execução. E aí a família, a namorada e a família ficou sabendo na hora que ele estava sendo preso. Foi isso que aconteceu. Então ela entrou desorientada por isso. Aí na hora eu achei, falei, pronto, ela vai querer processar, deve ser isso, né? Vai querer uma indenização pelos transtornos. Não. Aí ela chega e fala assim, aí o que eu fiz? Me falaram lá no fórum que ele só sai se pagar. Tem que pagar. E aí a gente fez uma conta lá num tal de contador do fórum. Eu fui lá, fiz a conta e tal. Tem isso mesmo. E aí, o que eu fiz? Eu vendi meu celular, eu vendi roupa, eu vendi minhas pulseiras. Tinha umas pulseiras, aquelas pulseiras que tem os negocinhos super caros. Cada negocinho daquele é quase que um carro. Tanto que o negócio é caro. Vendi uma coleção de pulseira que a minha avó me deu. A menina saiu vendendo tudo. Tinha uma jaqueta que eu vendi, que eu fiz isso. Aí, de repente, ela pega um saco de dinheiro e coloca em cima da mesa. E aí eu juntei. Tá aqui. O valor certinho para tirar. Aí Porque você pensa assim, cada coisa que você vai ver na vida, eu fiquei olhando para ela, eu falei, meu Deus, será que foi a mãe dela, sabe, o pai dela? Eu só ficava pensando assim, Senhor. Aí eu falei, eu acho que foi o Adriano mesmo. Adriano, tem como você descer lá no fórum, porque dá tempo? Tem como você resolver isso? Porque eu tava até assim, não, vou. Eu levo ela. Você leva ela, pega esse dinheiro, vai lá com ela, vê se... Não precisa nem peticionar aqui, entra lá na sala da UAB, peticiona lá, vai lá na vara de família, conversa. Eu já peguei o telefone, liguei para o pessoal da vara de família, né? Se dava para esperar um pouquinho para tentar resolver uma situação, porque eu olhei aquela situação, eu falei, gente, eu nem sabia de... Enfim. A menina ele foi com ela, de repente meu telefone toca. Mari, ela fez aqui a conta, tem uns 3 dias, o valor subiu tanto, eu paga que depois a gente dá um jeito de tirar daqui e repõe para você. A diferença é o quê? Uns R$70? Paga aí, tenta resolver esse problema, porque essa menina, ela merece aí ela não merece ir para casa hoje do jeito que ela tá. Não deixa ela ir para casa do jeito que ela tá, que eu tô até com medo. Resolve isso aí na vara de família, depois a gente repõe para você, eu vejo aqui com a direção, na época era outro diretor, eu resolvo aqui, é pouca coisa, a gente resolve para você. Resolve isso aí, tenta conseguir esse alvará para tirar esse rapaz de lá e deixa, porque essa menina, ela é amor, não sei nem, John, o que é amor, não sei o que é não. Ela já tem muito problema para resolver daqui para frente, então tira essa pessoa e aí acho que ele aprendeu e aqui a gente resolve, mas vamos resolver esse problema. Depois eu nunca esqueci, gente, isso deve ter uns 10 anos que aconteceu lá no NPJ, eu nem sei o que eu falo para você, a única coisa que eu falo é, quando não tem dinheiro, pede a prisão.
Porque, assim, sempre tem tem até hoje tem as vaquinhas, né? Vou fazer uma vaquinha virtual para pagar, tirar o povo da prisão. Sai dinheiro de onde ele nem imagina. A prisão é mais demorada, a penhora é mais rápida. Se vocês estão com um devedor que tem dinheiro, é muito mais rápido fazerem a penhora. Porque vocês vão ver esse valor de pensão para a criança ou para o menor mais rápido, é só bloquear da conta. Agora, quando não tem, pede a prisão. Mas se vocês quiserem pedir prisão, pede prisão também. São só situações que a gente compartilha na vara de família para ver que realmente quando é prisão, o dinheiro sai aí de tudo quanto é lugar. Tá? E eu queria compartilhar com vocês. Bom, essas são algumas informações, regras, né, sobre a execução. É possível se pedir o desconto em folha na execução de alimentos. E tem alguma dúvida em relação aos alimentos? Porque a gente fecha por aqui. Na próxima aula, eu já até postei o material de divórcio. Ele está postado já. O que eu vou fazer é só repetir esse material na próxima aula, na semana, para ficar, né, para vocês não se perderem lá. E aí, na próxima aula, a gente já entra em divórcio. E não faltem, porque na aula de divórcio a gente mistura divórcio com alimentos. Primeiro a gente tem que compreender os alimentos, aí a gente estuda divórcio. E aí, no final da aula de divórcio é que a gente faz aí a mistura mesmo do conhecimento que a gente tem de alimentos com os divórcios. Então, assim, aprender a divorciar pessoas na próxima aula. Então, peçam para o pessoal não faltar, porque até as dúvidas já podem ser esclarecidas aqui, bem melhor do que só ver a gravação, tá? Porque a gente já pode esclarecer dúvidas aqui na aula. Pode falar, Caio. Sobre, quando está respondendo aquela atividade da última aula, eu achei um negócio sobre alimentos provisionais. Ele só faz menção no CPC de 73 ou não existe mais? Não existe mais. Agora virou tutela cautelar. Ele não existe com aquele nome. Por isso que eu coloquei a observação. Pessoal, agora sim. Agora vocês conseguem responder as questões da aula passada. Porque a gente foi só fazendo uma introdução. Então, eu vou organizar lá no AVA, mas que atividade que vocês vão responder, até a Nayara, depois coloco para explicar para o pessoal. Eu vou até atualizar lá depois. Hoje tem questões avaliativas. Vocês conseguem responder a questão de hoje, porque a questão de hoje é de alimentos. Eu repeti, tá? Vocês podem entrar lá nas questões avaliativas que tem a ver com a aula de hoje. Eu sempre vou colocar só duas, tá? Não vou ficar enchendo de questão lá para vocês, não. Duas que abarquem tudo aquilo que a gente viu, tá? As partes mais importantes da aula. Então, as questões de hoje, vocês podem respondendo aí, vão respondendo, tá? E vão enviando até a nossa segunda VA, fiquem tranquilos aí em relação a isso. O importante é até a segunda VA eu ter as atividades de vocês em dia, tá? E o material, já está aí, esse material que a gente fechou hoje foi o que a gente começou na aula passada. E a de hoje, que se eu não me engano, Caio, é muito parecida com a anterior. Então, vocês podem responder na anterior, a de hoje, mas a sua dúvida sobre o provisional é porque com o CPC de 2015 ele deixou de existir e se tornou a tutela de urgência cautelar, tá? Ok? Obrigado. Nada. Gente, tem alguma dúvida em relação ao conteúdo? Ok? Fechou? Beleza, então. Então, na próxima aula, a gente insere o divórcio. O material eu vou só colocar lá na semana certinha, para não ficar bagunçado. E essas atividades que vocês forem fazendo, avaliativas, vocês podem ir fazendo até a segunda VA. E eu tendo essas atividades até a segunda VA para eu poder organizar a nota de vocês, tá ok, viu? Até a Nayara depois esclareça aí para o pessoal, tá bom? Gente, muito obrigada. Boa semana para vocês. Qualquer dúvida é só falar comigo, tá? Abraço para todos. Obrigada, professor. Obrigada, Boa semana. Boa semana.